Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. Agradecendo aos nossos apoiadores culturais Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. E está conosco hoje um grande amigo, batalhador, confrade da doutrina espírita, o Éder Vasconcelos de Souza. E o Éder vem lá da Centro de Educação Espírita Boa Nova, em Camobi. Quem não conhece aquela casa ainda, eu sugiro que conheça, porque é simplesmente maravilhosa em todos os seus aspectos. E o Éder está aqui hoje para falar sobre o Evangelho de Jesus, já que nós estamos na pré-data de Natal. Éder, seja muito bem-vindo ao nosso programa, muito obrigado por ter aceito novamente o nosso convite, já que o Éder esteve aqui em 2016 ou 2017, não tenho bem certeza agora. Eu que agradeço a atenção, o convite, né? E sempre é bom a gente falar do Evangelho de Jesus, né? Que nos dias atuais está tão necessitado, né? Exatamente. Então a gente está aqui para colaborar à luz da doutrina espírita, né? Com a proteção dos bons espíritos, para que a gente possa levar ao coração das pessoas essa boa nova, que é o Evangelho. Exatamente. E o Éder, para quem não sabe, ele não é um especialista, até eu disse que ele era especialista, ele disse que não, ele é um estudioso do Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus é o Novo Testamento. E essa é a minha pergunta, primeira pergunta para o Éder. Éder, a Bíblia, toda ela é Evangelho de Jesus? Nós temos a Torá, né, que é a Bíblia, como nós o chamamos, né, onde está o Pentateuco de Moisés, que são os livros específicos do Antigo Testamento. E a Boa Nova, que é a narrativa da vida de Jesus, das suas ações, dos seus pensamentos e ensinos, né, estão catalogados nos evangelhos, né, que são de Marcos, Lucas, Mateus e João, né, e também o Ato dos Apóstolos e mais as cartas de Paulo. Isso a gente considera e chama de evangelho-livro, mas na verdade o evangelho, ele é a vida de Jesus, né? Então a boa nova, né, é a boa notícia chegando aos corações pelo próprio enviado de Deus. Perfeito. Agora, Éder, esse programa vai ao ar na TV, no Facebook, no YouTube, às vésperas do Natal. Para a doutrina espírita, o que é o Natal? É como é para todo cristão, a data máxima da cristandade. Nessa data, nós relembramos a chegada ao mundo do nosso Salvador, o maior presente que a humanidade recebeu. Tanto que o mundo foi dividido entre antes e depois dele. Então veio ao mundo o Salvador nessa data, que é uma data simbólica, mas que ela é muito importante, para que os corações se aproximem, para que as virtudes apareçam, para que as pessoas possam exercer a legítima fraternidade nos seus corações. Então é uma data muito importante, a data máxima da cristandade, e para o Espiritismo não é diferente, né? É Jesus sendo lembrado, sendo voltado para as famílias, né? Onde se faz sempre nessa data uma reflexão mais aprofundada. E lembrando que Natal tem que ser todo dia, né? Sim, exatamente, né? Agora, Éder, 25 de dezembro, tu sabe dizer como é que surgiu esse 25 de dezembro? Por que 25 de dezembro é considerada a data do nascimento de Jesus? A partir do ano 274 depois de Cristo, né, havia uma festa pagã que reverenciava o Natal
Sol Invictus, né? A chegada do Sol, né? Que era comemorada através de um culto romano, uma festa pagã. E Roma, né? Que já tinha sido já tinha abraçado o cristianismo, né? Adotou essa data e cristianizaram ela. Então, a partir do ano 358 foi comemorado o primeiro Natal, né? No dia 25 de dezembro, né? Que era uma festa pagã que homenageava o Sol, o Deus Sol, né? Que seria o vencer da luz sobre a sombra. E o que não deixa de ser Jesus, sim, né? Sim. Que é o sol das nossas vidas, sim, a luz do mundo, né? Então, eles cristianizaram essa data e a partir daquele ano, de 354 em diante, né? Nós comemoramos o Natal nessa era nova. Agora vamos já começar a entrar mais para o lado do espiritismo, certo? Sim. E exatamente por isso que eu te convidei para estar aqui conosco. Éder, Maria de Nazaré, mãe de Jesus. A tradição, fundamentalmente a tradição católica, diz que Maria concebeu Jesus virgem, Imaculada Conceição, Nossa Senhora da Conceição, sem mácula, ou seja, sem o pecado original, segundo a doutrina católica. Maria concebeu Jesus virgem? Olha, a gente tem por Maria uma reverência muito importante, né? Essas questões, essas discussões, elas consideram ficar na periferia dos nossos interesses, né? Porque está cercado sempre por um grande, não digo mistério, né? Mas um acontecimento divino. Então eu acho que esse é o aspecto mais importante que nós temos que nos evidenciar e balizar os nossos pensamentos, né? Nós entendemos na doutrina espírita que tudo acontece de acordo com a lei divina, a lei natural, que os fenômenos que existem, né, corpóreo ou extracorpóreo, são regidos pelas leis naturais do mundo, né? Então nós acreditamos que Maria sim tinha uma pureza na alma, era um espírito de alta envergadura, onde foi feito um planejamento para que Jesus viesse ao mundo e não foi escolhido um espírito qualquer, né? Mas a história de Maria, ela passa por acontecimentos importantes, né? Desde o seu nascimento. Maria é filha de Ana e Joaquim, né? E eles não tinham filhos. E Joaquim era censurado na época, né? Por que ele não tinha filhos e era tratado com uma forma bem discriminatória. E ele, mediante aquele vexame, aquela vergonha de não ser pai, né? E Ana também se sentindo culpada por não ter gerado no seu ventre, né? Ele resolve a fazer uma briguinha com Deus. Ele se retira para uma montanha e fica a proposta dele era ficar 40 dias e 40 noites jejuando, dizendo que ele seria alimentado pelas suas preces, até que Deus viesse falar com ele e que pudesse atender o pedido dele. E assim ele fez. Só que ele não explica nada para Ana e Ana fica em casa chorando sem saber se estava viúva e envolvida no sentimento de culpa. Só que nesse inteirinho, alguns dias depois, aparece para Ana um anjo dizendo que ela seria mãe. E que essa criança seria muito importante para o mundo. E concomitantemente, lá na montanha aparecem dois espíritos, dois anjos, e falam com Joaquim e dizem para ele, volta para tua casa que Ana vai conceber no seu ventre. E de fato acontece. Nasce uma menina chamada Maria, né? E que logo aos 3 anos, pela tradição da época, né, ela é entregue ao templo para que os sacerdotes cuidassem dela. Perfeito. E antes da sua primeira menstruação, ela teria que ser devolvida aos pais para já encaminhar para o seu casamento, enfim, para a conduta da cultura. E nesse inteirinho ela fica órfã. E aí eles têm que escolher alguém para guardar Maria, para cuidar de Maria, aonde aparece a figura de José, que era um homem bem mais velho, né? E aonde acontece todo o processo. Nas narrativas de Mateus e Lucas, né, narra que ela concebe, né, de forma espiritual. Nós temos que tirar do Evangelho o sentido profundo do sentimento, né? Era sim um espírito puro. A pureza dela estava na sua alma. Altamente evoluído. Altamente evoluído. Maria é hoje, para o mundo, uma referência muito importante. Nós tivemos visitando a Turquia, Éfeso, na casa onde ela morou, e percebemos lá naquele lugar que todas as culturas religiosas do mundo vão visitar e reverenciar Maria. Porque nenhum dos profetas da antiguidade tiveram a figura maternal de uma mulher
com a importância de Maria. Então nós preferimos ficar evidenciando a pureza do espírito, né? A virgindade significa a pureza absoluta do espírito na fidelidade do compromisso com Deus. Éder, agora já falamos do Natal, falamos em Maria, agora vamos falar em Jesus, que é para isso que eu te trouxe aqui. Éder, como é que o Espiritismo explica? Porque a doutrina espírita tem em Jesus um espírito crístico, altissimamente evoluído. Ou seja, já sem os nossos defeitos, que nós temos quase todos, né? Virtudes é que temos poucas. Como é que então o Espiritismo explica eu vou chamar assim de, entre aspas, descontrole de Jesus quando expulsou do templo, os mercadores, os vendilhões do templo. Como é que a doutrina explica isso? Jesus agindo como um Jader da vida. Nós temos o hábito de querer passar para Jesus e Deus a nossa humanidade. Então a gente quer ver em Jesus coisas que a gente faz. Na verdade, Jesus era um espírito crístico, um espírito puro, de uma alta envergadura, uma ligação direta com Deus. E um espírito desses, quando encarna na Terra, ele não está sujeito a nenhum tipo de equívoco. Então Jesus ensinava com palavras e às vezes com gestos, com ações, sem falar nada. Ele estava ensinando, né? Ou nas parábolas ou em gestos, ações. E nesse momento que acontece esse fato, nós temos que voltar um pouquinho no tempo. No século VIII, antes de Jesus, quando o povo israelita é tomado pelos assírios e eles vencem aquela batalha, esse povo acaba se espalhando, descem para a Alta Mesopotâmia, que hoje seria a Síria e o Iraque, né? E continuam se espalhando, essa gente diferente, né? Essa etnia múltipla, né? E chega até os confins de Israel. Chegando lá, eles se misturam com o povo, o que seria para o Evangelho uma ótima, porque seria pregado e levado a mensagem de Jesus para povos diferentes. E esse povo todo, chamados gentios, né, que era gente de toda o jeito, tinha que ter uma reunião. E eles separaram, no segundo templo que foi construído, um átrio, que é um espaço separado à frente, né, um espaço reservado, tipo para que eles pudessem dialogar com os judeus, certo, e conviverem pacificamente. Só que os mais radicais, os israelitas mais radicais, não quiseram que isso acontecesse. E quiseram fechar as portas do acesso ao templo, ao átrio, né, com as bancas de mercadorias, que eram, na verdade, pombos e objetos que eram oferecidos ao templo, né? E Jesus chega e faz esse gesto, que era um gesto que era para dizer o quê? Que o templo, o acesso à oração, ao diálogo, à conversa tem que acontecer. Ninguém pode interromper isso. Então nos fala também ao nosso coração, que nós temos que tirar todos os empecilhos, todos os processos materiais que impedem o nosso sentimento de vigorar. Então ele queria que houvesse diálogo, e nós precisamos dialogar. Então é um gesto para evocar, para permitir que a gente converse, que a gente tenha espaço, que a gente converse com outras religiões, que não sejamos sectaristas, né? E que preservemos o parte mais importante, que é o templo íntimo, que é o nosso coração. Muito bem, Éder. Mas, infelizmente, o nosso primeiro bloco já nos engoliu. Mas antes de ir para o nosso intervalo, eu vou deixar para ti, Éder, para te pensar, se é que tu precisa pensar para responder. Jesus realmente nasceu numa manjedoura? Com essa pergunta para o Éder, a gente vai fazer o nosso intervalo, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Pampeira S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da CEDIC, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Não saia daí que a gente é um pé lá e outro cá. A gente volta em seguidinho. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, CEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz,
Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada. Walter Beltrame Casa Completa. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez os nossos apoiadores responsáveis por esse programa estar no ar há 1 ano e meio, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da CEDIC, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Estamos conversando com o Éder, lá do Boa Nova de Camobi, e no final do primeiro bloco a gente deixou uma questão para ele responder no segundo, e ele pensou bastante, pensou. Éder, Jesus nasceu numa manjedoura? É o que as Escrituras contam, né? Lá em Lucas capítulo 2, e Mateus também fala disso, né? Jesus nasceu sim, numa manjedoura. O que difere hoje a arqueologia é o local exato, mas há uma grande probabilidade que seja o local apontado hoje em Belém, né? Então, naquela época, né, não haviam hospedarias, os corações e as portas se cerraram. E só restou um estábulo, realmente uma estrebaria. Mas não é aquela estrebaria, aquela manjedoura que a gente vê no presépio. Bonitinha, né? Era um lugar que tinha fezes de animais, cheiro de animal, onde o único luxo que Maria tinha ali eram os panos que ela carregava consigo, o tal de enxovalzinho. Jesus nasceu assim, numa manjedoura e trazendo, através disso, Jader, uma das lições mais importantes do seu evangelho, que é a humildade, mostrando que não importa da onde tu começa, o que importa é onde é que tu vai chegar. E ele sai daqui cumprindo a sua missão como Salvador do mundo. Éder, Jesus, Espírito Crístico, o que significa isso? Espírito Crístico é um espírito de alta envergadura, né? É um espírito mais puro que pode ter, né? Que é uma comunidade de espíritos ligados diretamente ao coração de Deus. Isso está lá no livro A Caminho da Luz, no capítulo 1, que explica e mostra exatamente isso. E esses espíritos estão designados diretamente a Deus, né? E eventualmente eles se reúnem para determinar acontecimentos, né, na multiplicidade dos mundos desse grande universo que é a casa do nosso Pai, das muitas moradas da casa do nosso Pai. E consta no livro A Caminho da Luz que esses espíritos crísticos, onde Jesus, o nosso Cristo, é um deles, né, se reuniram 2 vezes. A primeira vez foi para preparar a Terra, quando ela estava começando a criar forma, e preparar o planejamento de tudo que iria acontecer ali sob a responsabilidade de Jesus, que já era um espírito crístico há 5 bilhões de anos. Há 5 bilhões de anos, que é mais ou menos 4,5 a 5 bilhões, que é a idade que tem a Terra. Então já era um Cristo, já era um espírito crístico, né? Um ungido, o Messias, depende da língua, é a interpretação. E a segunda vez que esses espíritos crísticos, que essa comunidade de espíritos se reúne, foi quando Jesus vem à Terra. Quando ele encarna na Terra, eles se reúnem para ver quem iria ficar substituindo a sua governadoria do orbe, porque ele estaria conosco aqui durante 33 anos. Então foram essas 2 vezes que esses espíritos se reuniram próximo à Terra para definir isso. Mas é uma comunidade de espíritos altamente evoluídos, puros e ligados diretamente à vontade de Deus, sem intermediação. Agora, Éder, me explica uma coisa assim, para o nosso telespectador também. A gente sabe, porque nós vivemos no planeta Terra, da psicosfera pesada que é o planeta Terra. Poluído de espíritos inferiores, vou repetir, que somos todos nós, né? Nós somos muito carentes de virtudes e somos carregados de defeitos. Como que Jesus
teve que fazer, digamos assim, o Espírito de Jesus para encarnar nessa psicosfera pesada, sendo ele um Espírito puro? O Espírito puro, ele é regido única e exclusivamente pelo amor. Então, para ele, o que poderia ser para nós uma visão de sacrifício, para ele era uma missão de amor à humanidade, a todos nós. Então é lógico que ele sofreu todas as consequências de estar na carne. Ele não tinha um perispírito, né? Teve que gerar um perispírito com os elementos fluídicos do nosso planeta, criar novamente um perispírito e mergulhar na carne, para nos trazer, Jader, uma das lições mais lindas, né, de amor, né, que é nos mostrar na condição humana de homem, né, que nós também podemos percorrer o mesmo caminho. Então ele deve ter sofrido as consequências da carne, as limitações da carne, mas com profundo amor. E o amor cobre a multidão de qualquer equívoco, né? Então é um espírito que nós temos que reverenciá-lo, sim, né, e considerarmos como nosso irmão, o guia, o modelo para a humanidade. Não significa dizer que Jesus tinha necessidade de reencarnar. E como tu disseste, ele veio por amor à humanidade. Por amor. O objetivo da vinda de Jesus aqui era para que se cumprisse a lei. 1.600 anos antes, na época de Moisés, já profetizavam a vinda dele, né? E de lá para cá ele mandou inúmeros representantes, Lao Tse, né, Confúcio e inúmeros outros, né, que eram seus embaixadores. Sócrates, né, e ele teve que vir pessoalmente porque estava escrito. É bom te lembrar, Jade, que a lei divina é uma só, e ela está ou foi dividida em 3 partes, para que se cumprisse toda a sua revelação. A primeira parte é Moisés, a segunda parte Jesus e a terceira parte o Consolador Prometido. Então a lei é uma só, mas ela precisou porque nós precisávamos de fases de aprendizado, de capacidade de entendimento para compreender a lei divina, que é uma só. Éder, Jesus falou e exemplificou. E entre um e outro ele contava histórias que a gente chama de parábolas. E tem algumas parábolas que são de, digamos assim, de fácil entendimento. Agora tem algumas outras parábolas que são de difícil entendimento. E eu vou te perguntar a respeito de uma que eu particularmente acho de difícil entendimento de interpretação. Aquela parábola que Jesus diz que os últimos serão os primeiros. Como é que o Espiritismo explica essa parábola? Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Os Trabalhadores da Última Hora. Essa parábola, ela mostra, Jader, o trabalhador fiel e dedicado. Eu tenho 36 anos de Espiritismo, mas na nossa casa estão chegando jovens hoje, né? Então, a minha experiência passa a ser igual à experiência deles, porque estão aprendendo e eu também estou aprendendo. Então, o trabalhador que trabalha um dia inteiro, ele tem um valor a receber. O trabalhador que chega na última hora e que é pela bondade do patrão acolhido e quer por vontade dele dar o mesmo valor, desde que ele trabalhe com a mesma intensidade, com os mesmos valores. Então, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque assim vai ser sucessivamente. Jesus precisa de trabalhadores na sua vinha. A obra está inacabada e nós precisamos de colaboradores fiéis e dedicados e descomprometidos. Então, onde não cabe a vaidade, não cabe o personalismo. E esse trabalhador tem o mesmo direito dos que chegaram antes. E tem o mesmo valor. O mesmo valor perante o Senhor da vinha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Falamos em parábola, agora vamos falar, entre aspas, em milagres. Eu disse entre aspas porque a doutrina espírita não admite milagre. Tudo está dentro da lei, né, Éder? Como é que a doutrina espírita explica Jesus caminhar sobre as águas? Pois é, essa é uma das passagens muito interessantes e muito profundas, né? No capítulo 15 de A Gênese, né, Allan Kardec explica todos esses fenômenos, inclusive esse, né, de Jesus caminhar sobre as águas. Tecnicamente, nós temos 2 probabilidades à luz da doutrina espírita. Uma, que ele teria levitado, né? O seu corpo teria anulado as leis da gravidade, que isso é comum, porque se as mesas giravam e ficavam no ar, o que é para Jesus
Sim. Né? E inúmeros religiosos que levitavam diante da sua introspecção, da sua devoção, né? Aconteceram muitos fenômenos de levitação e isso é facilmente explicado pela ciência. E a segunda hipótese é que Jesus, depois que eles entraram mar adentro, teria repousado e teria ido em espírito, né? E se materializado diante dos apóstolos, né? Sobre as águas. Mas isso é um fenômeno que a gente explica com a Gênesis, muito fácil. É só ir lá no capítulo 15, que está bem claro ali. Mas o que nós temos que tirar dessa lição é o acontecimento. Por que Jesus faz isso? Nós não passamos por inúmeras tempestades? Nós não duvidamos inúmeras vezes? Nós, em momentos de dar o testemunho, nós nos desequilibramos? Nós ficamos sujeitos às tempestades, aos acontecimentos que surgem na nossa vida? É Jesus nos dando a mão. É Jesus nos convidando a mudar para o outro lado, passar para o outro lado, para criar as condições necessárias para o enfrentamento deste momento dos nossos testemunhos. Então nós vamos passar e estamos passando por grandes tempestades na nossa vida. E nós precisamos entendê-lo, nós precisamos dar a mão a ele, nós precisamos segui-lo, né? Mesmo com tantas adversidades. Que é o que aconteceu naquele momento que havia essa tempestade, né? É onde Jesus vai e socorre Pedro, inclusive. Né? É uma lição extraordinária. Vamos continuar falando em milagres. Eu volto a repetir milagres entre aspas. Aquela passagem de Jesus que diz que da mulher que sangrava há 12 anos e a mulher tocou nas vestes de Jesus e se curou. Tem alguma explicação por parte da doutrina espírita para isso? Tem uma explicação muito profunda, inclusive, mas é importante nós lembrar o contexto em que isso acontece, né? Jesus estava caminhando, indo a algum lugar. Exato. Na verdade, ele estava vindo da casa de Mateus, onde ele estava num jantar, né? Numa confraternização, na casa de Levi, que é o Mateus, né? Que era um homem de muitas posses, né? Apóstolo, mas tinha uma condição financeira porque ele era cobrador de impostos. Sim. E ele estava jantando na casa de Mateus, numa confraternização, e chega um homem chamado Jairo, né, que era o chefe da sinagoga local, e pede para que Jesus vá até a sua casa porque a sua filha tinha acabado de morrer. Pedindo que Jesus impusesse as mãos e a trouxesse à vida novamente. E Jesus prontamente se levanta e vai, né, até a casa de Jairo, e no caminho, no meio daquela multidão cercando ele, né, essa mulher que estava com hemorragia há 12 anos, e esse 12, se está ali no Evangelho, porque ele tem uma significação, né, o 12 tem um significado muito importante, significa o tempo em que tu não estás sob a regência do pastor, que tu foge por algum motivo das suas responsabilidades e tu passa a sofrer. E quem passa muitos anos em sofrimento, né, sangrando, ou seja, derramando as suas virtudes, né, sofre muito. Então ela estava desesperada e ela queria uma aproximação com Cristo. E por que ela não toca nele, ela toca nas vestes? Se está no Evangelho, se Mateus narra que é as vestes, é porque tem uma significação muito importante isso. Jesus usava um talit, né, que era um tipo de um véu, palhinha, né, branco, que era usado por aqueles que pregavam. E esse pano branco, ele tinha uma costura azul, que às vezes ia até o número de 4 listras. Né? E no final, a linha azul que sobrava, eles trançavam com a parte branca. Sim. Né? E ficava pendurada, e é naquela parte que ela toca. A parte branca do talit, desse manto que eles usavam, sobre a cabeça, no caso, o que pregava, né, simbolizava a fé, a fidelidade. E a costura azul, a linha azul, simbolizava a lei divina, os ensinamentos da Torá, que qual o mandamento mais importante era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quando ela toca nessa parte da franja, do talit de Jesus, na verdade ela está simbolizando que ela quer fazer as pazes com a lei divina. E naquele momento Jesus percebe a intenção dela tomar a iniciativa de procurá-lo e dela querer se reaproximar dos mandamentos, de cumprir a lei. E Jesus, feliz da vida, diz: tu estás curada. E isso simboliza para nós, quando nós decidimos a cumprir verdadeiramente as leis
de Jesus e permitir que depois de tanto sofrimento que já passamos, que nós nos entreguemos à prática, à vivência genuína do Evangelho, Jesus tem a mesma sensação de alegria e diz para nós, está curado, vai em frente. Judas foi tão culpado quanto se diz que foi? Judas era uma alma frágil, né? Era um espírito confuso, né? E ele não havia entendido, né, com profundidade a proposta do Cristo. O reino de Deus é uma obra divina dentro dos corações. E Judas imaginou que Jesus ia ter um reinado exterior. E confunde as coisas achando que Jesus seria preso, mas que ia ser libertado logo em seguida pelo seu inúmero poder. O que na verdade não acontece. Mas era uma alma frágil. Tão frágil que Jesus, quando estava na cruz, né, nos últimos momentos, que desce essa pleiade de espíritos que circundam o madeiro, Jesus chama um dos espíritos e dá uma ordem. Vai imediatamente socorrer Judas, porque ele acaba de se suicidar. Como todos nós que somos almas frágeis, que não damos o testemunho e que negamos a fé, Jesus está sempre mandando o socorro. E que nesse Natal a gente lembre disso. Jesus está nos nossos corações, nas nossas casas, nos amparando, nos protegendo e nos conduzindo das nossas inúmeras quedas, porque assim como Judas, nós também somos almas frágeis, sujeitas ao erro ainda. Éder, 15 segundos para te dizer o que tu quiseres a respeito de tudo isso que tu falou. Eu desejo a todos que estão em casa nos assistindo que recebam Jesus no coração, que Jesus nasça definitivamente nos corações de todos e que passemos a cada dia, a cada instante, viver o natalício dele dentro dos nossos corações, nas nossas atitudes, nas nossas palavras e principalmente nas nossas ações. Depois dessa mensagem, não nos resta outra coisa senão encerrar o programa agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da CEDIC, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Mais uma vez, a nossa gratidão a você que nos acompanhou durante quase todo esse ano. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, CEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa.